Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje farei a leitura de um conto de artimanha. Conto de artimanha, conto de esperteza, onde os personagens, geralmente, eles fazem qualquer coisinha para se dar bem, para sobreviver, né, diante de alguma situação, até mesmo armar a vitória. É mais ou menos isso, é um conto de artimanha. E eu vou ler um dos personagens mais engraçados em artimanha, que é o Pedro Malazarte. O nome do conto é Sopa de Pedras. Já ouviu falar nesse conto? Sopa de Pedras? E será que sopa de pedras faz bem? Será que dá para tomar sopa de pedra? Pois é, Malazarte, malandro que só, astuto que só, fez uma sopa de pedra. Vamos ver como? Pedro Malazarte era um cara danado de esperto. Um dia, ele estava ouvindo a conversa do pessoal na porta da venda. Os matutos falavam de uma velha avarenta que morava num sítio para os lados do rio. Cada um contava um caso pior que o outro. A velha é unha de fome. Não dá comida nem para os cachorros que guardam a casa dela, dizia um. Quando chega alguém para um almoço, ela conta os grãos de feijão para pôr no prato. Verdade! Quem me contou foi o Chico Charreteiro, que não mente, afirmava outro. Eita, velha pão duro, comentava um terceiro. Dali não sai nada. Ela não dá nem bom dia. O Pedro Malazarte só ouvindo e matutando. Daí a pouco entrou na conversa. Querem apostar que para mim ela vai dar uma porção de coisas e de boa vontade? Tu tá doido, disseram todos. Aquela velha avarenta não dá nem risada. Pois aposto que para mim ela vai dar, insistiu Pedro. Quanto vocês apostam? A turma apostou alto, na certeza de ganhar. Mas o Pedro Malazarte, muito matreiro, já tinha um plano na cabeça. Juntou umas roupas, umas panelas, um fogãozinho, amarrou a trouxa e se mandou para a casa da velha. Era meio longe, mas para ganhar a aposta, o Malazarte não tinha preguiça. O Pedro foi chegando, foi arrachando, ali bem perto da porteira do sítio da velha. Esperou um tempo para ser notado. Quando viu que a velha já tinha reparado nele, armou o fogãozinho. Botou a panela em cima, cheia de água, e acendeu o fogo. E ficou o dia inteiro cozinhando água. A velha, lá da casa, só espiando, e a panela fumegando. E o Pedro atiçando fogo. Não demorou muito, a velha não aguentou a curiosidade e veio dar uma espiada. Passou perto, olhou, assuntou e foi embora. O Pedro firme, atiçando fogo. No dia seguinte, panela no fogo, fervendo água, soltando fumaça. Pedro atiçando o fogo, a velha olhando de longe, lá de dentro de casa. Até que ela não conseguiu mais se segurar de curiosidade. Saiu e veio nagaceando, olhar de perto. O Pedro pensou, é hoje. Catou umas pedras no chão, lavou bem e jogou dentro da panela. E ficou atiçando o fogo para ferver mais depressa. A velha não se conteve. Oi, moço, tá cozinhando pedra? Ora, pois sim, senhora, dona, respondeu Pedro. Vou fazer uma sopa. Sopa de pedra? Perguntou a velha com uma careta. Essa não, seu moço. Onde já se viu isso? Pois garanto que dá uma sopa pra lá de boa. Demora muito para cozinhar? Perguntou a velha, ainda duvidando. Demora um bocado. E dá para comer? Claro, dona. Então eu ia perder tempo à toa?
A velha olhava as pedras, olhava para o Pedro, e ele atiçando fogo e a panela fervendo. A velha meio incrédula, meio acreditando. É gostosa essa sopa? Perguntou ela depois de um tempo. É, respondeu Malazarte, mas fica mais gostosa se a gente puser um temperinho. Por isso não, disse a velha. Eu vou buscar. Foi e trouxe cebola, cheiro verde, sal com alho. Tomate a senhora tem? Perguntou Pedro. A velha foi buscar e voltou com 3 bem maduros. Pedro botou tudo dentro da panela, juntou com as pedras e atiçou o fogo. Vai ficar bem gostosa, disse ele. Mas se a gente tivesse um corinho de porco... Pois eu tenho lá em casa, disse a velha, e foi buscar. Couro na panela, lenha no fogo, a velha sentada espiando. Daí a pouco ela perguntou, não precisa pôr mais nada? Até que ficava mais suculenta se a gente pusesse umas batatas, um pouco de macarrão. A velha já estava com vontade de tomar a sopa e perguntou, quando ficar pronta, posso provar um pouco? Claro, dona. Aí ela foi e trouxe o macarrão e as batatas. O Malazarte atiçou o fogo para o macarrão cozinhar depressa. Daí a pouco, a velha já estava com água na boca. A sopa tá cheirando gostosa? Será que as pedras já amoleceram? Em vez de responder, o Pedro perguntou, a senhora não tem uma linguicinha no fumeiro? Ia ficar tão bom. Lá foi a velha de novo buscar a linguiça. Cozinha que cozinha, a sopa ficou pronta. Malazarte, então, pediu 2 pratos e talheres. A velha trouxe. O Pedro encheu os pratos, deu um para ela, separou as pedras e jogou no mato. Ué, moço, não vai comer as pedras? Tá doido? Respondeu Malazarte. Eu lá tenho dente de ferro para comer pedra? E tratou de se mandar o mais depressa que pôde. Foi correndo para a venda cobrar o dinheiro da aposta. Que maravilha, né? É o conto de artimanha do Pedro Malazarte. Isso é um conto de artimanha. Ele conseguiu enganar a velha para poder ganhar uma aposta, para garantir a sobrevivência dele. Segundo muitas histórias de Pedro Malazarte, ele é sem dinheiro, mas ele vive disso, dessa sobrevivência. É um conto popular, ninguém sabe ao certo quem escreveu essa história, mas nós tiramos do livro que é Contos para Crianças da América Latina, da editora Ática, não é? Então, é um conto bem diferente. Nós tivemos aí algumas palavras diferentes, né? Avarenta, que quer dizer a mesma coisa de pão dura, pessoa que não gosta de soltar dinheiro. Matutando, quer dizer, pensando, refletindo. A pessoa que está matutando, ela está pensando, está refletindo. Temos também a palavra matreiro, quer dizer astuto. Aquilo que eu falei que ele é, espertinho, né? Sabido. Arranchando, que é o mesmo que da pousada. Arranchar é da pousada, né? Você estabelecer num lugar, só que por pouco tempo. E negaciando é a recusar, fingindo que tá querendo e que não tá querendo. É mais ou menos isso. Então eu espero que vocês tenham gostado desse conto, não é? Esse sopa de pedras, e aprendido bastante sobre conto de artimanha. Tá bom, meus amores? Um abraço e lembrem-se, leitura é tudo!